Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para o podcast das coroas. E mais uma vez quero dizer para vocês que a Marise ainda não está participando, hein, gente? Mas ela já retorna e vai voltar aqui para o podcast. Gente, hoje a convidada é mais do que especial. É aquela pessoa que te traz luz, que te traz paz. E eu nem conhecia antes, viu? Mas já tô apaixonada. Imagina durante a conversa. Ela é autora, de Paz ao Entardecer, tá bom? A gente vai falar sobre o livro também. E depois eu mostro para vocês alguns trechos aqui. Corre lá, adquire o teu. Porque se você tem problemas de medo, ansiedade, pânico, ou se você quer saber mais de Jesus e da fé, vem pra cá, vem conversar comigo e a Bruna Galerti. Bem-vinda! Bruna, que prazer ter você aqui hoje, gata. O prazer é todo meu. Fabi, estou muito feliz, me sentindo duplamente honrada aqui nesse lugar. Que coisa muito obrigada, de verdade. Nossa, o prazer é todo meu. Eu ainda estou agradecendo para a Ionara, porque foi ela que me passou o teu Instagram. Depois que ela passou o teu Instagram, eu comecei a ser uma seguidora. E aí comecei a verificar teus conteúdos. Eu falei, não, eu tenho que compartilhar esse conteúdo da Bruna lá no podcast. Que alegria. Porque a gente tem tanta gente hoje precisando, né, Bruna? Demais. Muitas pessoas adoentadas, adoecidas, né, da alma, da mente, Exato. Do espírito. E então, você é psicóloga, Isso. certo? Como é que você foi para esse caminho de tratar essas doenças que hoje causam, assim, tanto estrago na vida das famílias? Fabi, então, eu passei pelo transtorno do pânico, pela ansiedade, muitos medos, né? Nossa. Na minha adolescência. Eu tinha 16 anos quando meu pai teve um câncer galopante no cérebro, exatamente no cerebelo, e ele veio a falecer. Assim que na verdade, nós descobrimos que a minha mãe estava grávida, eu tinha 16 anos. Minha mãe descobriu que estava grávida e foi um susto para todo mundo, né? Aquele temporão que ninguém espera. E foi uma alegria e tudo, mas meu pai já vinha sentindo muitas dores de cabeça, muito mal-estar. Como todo bom brasileiro, a gente toma uma aspirina e passa, né? E acaba não indo, às vezes, averiguar o que é. Exato. E quando nós descobrimos, já era um tumor enorme na cabeça e dentro de 20 dias ele veio a falecer. E o meu pai era um paizão, sabe aquele pai? Da descoberta para... Da descoberta. Foram 20 dias. Ele foi parando, ele foi tendo muitas crises de dor de cabeça, alucinação, desmaiava. E aí, quando a gente descobriu, o tumor já estava do tamanho de uma laranja no cerebelo, né? Então, foi muito rápido, foi galopante, assim. E aí, assim que meu pai faleceu, né, poucos meses depois, meu irmão nasceu, Gustavo. E o meu pai era aquele paizão, assim, apaixonante, assim, maravilhoso, um amigão. E eu era uma adolescente, então meu mundo desabou. Mas eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com os outros. Então, eu não sofri a morte do meu pai tentando proteger minha mãe. Porque eu pensava, minha mãe já tá sofrendo, tá viúva, nasceu, tá tendo um filho sem ter o marido do lado. O que ela menos precisa é de uma filha chorando ao redor dela. Então, sempre que a minha mãe me olhava, eu sorria. Mesmo por dentro estando destruída, devastada. Mas para protegê-la. Então, eu fui engolindo esse luto. Eu não vivi o luto do meu pai para proteger minha mãe, e mais tarde eu colhi as consequências, né? Começaram os medos, as crises de ansiedade, e eu nem sabia o que era. Imagina, eu morava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, né? Porque esse meu sotaque me denuncia, né? Muito. Que eu sou uma gaúcha, e então foi tudo muito assustador para mim, foi muito assustador. Então eu vivi isso na pele.
né? Eu vivia as crises, o medo. Então, quer dizer que a doença que levou você para a faculdade de psicologia não foi a psicologia que te levou? Não, a psicologia já tinha ganhado meu coração muito antes. Tá. Eu já sabia que eu queria psicologia, né? Eu já sabia que eu queria. Então, veio como uma confirmação para mim. Entendi. Inclusive, às vezes eu tinha até medo de estudar, medo de me identificar dentro daqueles processos. Então, foi um processo de eu quero, mas tenho medo de me encontrar dentro das patologias. Pronto, deixa eu confessar aqui para você. Eu tive esse medo da entrevista de hoje. Foi, porque assim, eu não sou tua seguidora tão à toa, né? Sim. Assim, e Ionara não me mandou o teu conteúdo à toa, porque Claro. como Ionara é uma amiga íntima, sim. elas sabem que eu tenho crise do pânico e eu tenho ansiedade. Ansiedade eu acho que todo mundo tem, né? Assim, mas eu tenho ansiedade em grau mais elevado. Isso. Que desencadeia crises As de crises, pânico, sim. inclusive de ligar assim, tarde chorando, gritando. Sim. E elas correrem para minha casa para ficar comigo, ou meu marido me pôr no carro e sair andando, sabe? Baixa o vidro, leva um vento, vai, olha aquilo, olha aquilo outro. Tentar mudar o foco. Exato. Então, assim, quando eu comecei a ver teu conteúdo, eu me identificava em quase tudo. Aí eu tô lá, né? Ai, sou eu. Aí outro, ai, sou eu. Ai, isso aqui, vamos tentar. Ah, aquilo. Então, quando eu falei pra Ionara que você tinha aceitado vir pra aqui, eu falei, eu tenho que ter muito cuidado, porque não pode ser uma terapia, não pode ser uma sessão de terapia, né, gente? Vocês estão aqui pra ver um conteúdo que leve alguma coisa pra vocês. Aí vocês vão ver Fabiana fazendo uma terapia. Aí eu falei, não, eu vou ter muito cuidado, isso não vai acontecer. Mas é incrível, porque assim, a gente se identifica na doença o tempo todo. Exato. E é isso que eu gosto, assim, passar por isso não foi bom, né? Foi desesperador. Foram muitos anos de tratamento, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui e escrever um livro que se chama Paz, com o título de Paz, né? Porque quando a gente está vivendo essa doença, a gente acha que nunca mais vai sair desse lugar. Exato. De tristeza, de solidão, de desespero. E eu agradeço muito a Deus, porque é justamente o que eu venho trazer, que existe saída para isso. Por pior que seja o buraco que a pessoa esteja, sempre existe uma saída. Enquanto existe vida, existe uma possibilidade de cura, existe uma saída, existe tratamento. Eu vi uma coisa muito interessante no teu Instagram, que era o seguinte, eu sou mãe de três crianças, eu tenho 2 meninas, uma de coração, então são 3 meninas e um menino. Sim. E da primeira para a segunda, eu tive uma depressão pós-parto. Certo. Seríssima. 6 meses. Em um mês, eu perdi 17 quilos. Nossa. Então, eu não comia, eu não dormia, eu não queria conversar, assim, eu não queria nada. Eu só cuidava da criança. Sim. E pronto, assim, eu não via meu mundo. Quando eu acordava, eu já chorava muito porque acordei. E quando eu ia dormir, eu já chorava muito porque eu ia dormir. Sim. Foi um processo doloroso, bem né? doloroso. E depois, com os anos, é engraçado que a gente começa a se ver nas outras pessoas. Quando eu sabia que outra pessoa tinha depressão, eu tinha aquele cuidado. Aquela pessoa teve depressão. Eu tentava chegar junto, dar uma palavra. Isso. E aí eu comecei a enxergar esse processo. Eu dizia, por que Deus me deixou ter a depressão? Por isso. Por que Deus tá me fazendo sofrer tanto? Porque a gente tem mania de culpar Deus. Claro. Né? Aí o que aconteceu? Fácil, né? Depois eu ficava pensando, eu sei porque Deus me deixou passar por isso, para eu aprender a lidar com outras pessoas. E aí eu vi no teu Instagram você dizendo trechos que eu quero depois que você comente, como lidar com a pessoa quando ela está triste, como lidar com a pessoa quando ela tem esses sintomas. Sim. E aí eu tô vendo você dizer que teve, porque eu não imaginava que você... eu achei que você se formou, e aí você viu a necessidade das pessoas, entendeu? Assim, você viu no seu ramo da psicologia aquela necessidade grande. Eu li que a OMS, ela revelou que o Brasil hoje, desde 2017 até hoje, nós somos campeões
das doenças de crise de pânico e ansiedade do mundo. Somos nós, os brasileiros. É verdade. Então é muito sério. É muito sério. É muito sério. E eu vejo muito esse retorno nas redes sociais, sabe, Fabi? As pessoas desesperadas, assim, elas chegam num estado de sofrimento tão grande, assim, que elas querem arrancar aquela dor delas, né? E aí é nessa hora que passa a possibilidade do suicídio, é nessa hora que passa os pensamentos de vou desistir de tudo. E o Instagram me dá essa ferramenta de me aproximar de alguma maneira dessa pessoa, mesmo ela estando muito longe de mim, né? Eu tenho alguns seguidores que já me enviaram a corda que compraram para se enforcar. Nossa! E Bruna, depois que eu vi seu relato, seu testemunho, criou uma nova esperança. E aí eu dou uma atenção para essa pessoa e vejo a realidade dela se transformar, né? Então, eu vejo e agradeço muito a Deus. Não foi fácil. Não acho que foi Deus que me colocou dentro do pânico. Não acho que Deus me permitiu isso, né? Porque eu acho que não existe algo ruim que venha do Senhor. Mas Jesus falou, né? Nesse mundo tereis aflição, né? E essas ansiedades, essas angústias, elas fazem parte desse mundo, né? A nossa estrutura emocional, como a nossa estrutura genética, ela traz alguns traços que faz com que a gente possa aflorar algumas psicopatologias ou não. E eu tive uma perda e a maneira como eu decidi encarar a emoção que eu estava vivendo me levou a colher esse fruto, né? Mas eu vejo a mão de Deus me sustentando durante esse processo. Ali eu vejo, entrou nisso, mas eu tô aqui com você. E aí no meu livro eu conto muitos relatos, assim, que hoje, 10, 15 anos depois, eu tenho ainda respostas que eu recebo da parte de Deus, me mostrando que naquelas horas mais difíceis, que eu não enxergava nenhum palmo na minha frente de esperança, Ele estava lá comigo. Ele ainda continua me provando, Bruna, eu estava com você, mesmo quando você não me via, mesmo quando você não me sentia, quando você não me enxergava, eu ainda estava ali. Então, eu vejo a mão, como Ele me sustentou para que hoje eu pudesse trazer, mostrar que existe essa sustentação para as pessoas que estão sofrendo. Existe sim um sustento, existem alternativas e Deus nos dá, através do estudo da ciência, ferramentas para a gente se conhecer, através do autoconhecimento com psicólogo, né? Existe medicação com psiquiatra, existem ferramentas que a gente precisa utilizar que está dentro do nosso patamar e existem as ferramentas espirituais, né? Com a presença de Deus, que a gente pode estar utilizando, que tudo isso corrobora para que a gente possa realmente sair desse lugar. Eu acredito muito assim. Nossa. Não, é maravilhoso te ouvir. Eu tô aqui. Eu tô aqui naquele cuidado. Não, mas seja livre. Mas tô aqui pegando tudo pra mim. Tô pegando tudo pra mim, porque eu mereço. Absorve. Bruna, me fala uma coisa. E aí, como é que foi quando você descobriu a doença? Quando você descobriu que tinha adquirido isso, até quanto tempo passou, assim, para você começar esse processo? Você já era formada quando começou o processo de... Não, tudo foi antes. Tudo foi antes. Então conta, eu quero saber os detalhes. Eu descobri que eu tava com pânico, porque daí a minha mãe ganhou meu irmão. Meu pai faleceu em maio, meu irmão nasceu em outubro. Certo. 5 meses depois, meu irmão nasceu. E Gustavo, meu irmão, nasceu com 4 defeitos no coração, com uma doença chamada tetralogia de Fallot. Então, nós estávamos saindo de um luto, aí a gente ficou muito feliz com o nascimento dele, e daí, 2 dias depois, muito preocupados com o diagnóstico de doença cardíaca, e ele ia precisar se operar. Então, Gustavo nasceu em 2002, e em 2004 ele se operou, com 2 aninhos, ele fez a cirurgia cardíaca. Hoje ele é um homem de 20 anos, coisa mais linda, mas foi um processo muito difícil. Então, foi mais ou menos nesse processo. Meu pai faleceu em 2002, mas eu fui segurando as minhas crises de ansiedade por 1 ano, mais ou menos, sem contar para ninguém. Mas tinha? Muitas.
Então, eu tinha crise na faculdade, eu tranquei o curso, eu parei de ir na faculdade. Eu tinha crise no supermercado, eu não ia mais no supermercado. Eu tinha crise na rua, eu não saía mais de casa. Então, eu fui tendo várias crises, porque como eu era, além de ser adolescente, né, que tem todas as demandas emocionais e hormonais que um adolescente tem. Que já é próprio do adolescente. Que já é, incrível. né? Já vive, né, num furdunço. E aí, de repente, eu perco o cara que eu amava muito, que era meu pai. Meu irmão, que é aquela nova esperança, mas nasce com um problema cardíaco. Aí a gente fica... Será que vão passar por um novo luto? Vai dar certo? Não vai dar certo? Causa um medo terrível. Todos os medos, então, eram terríveis. Então, eu comecei a ter crises em vários lugares. E na minha cabecinha, era assim. Esse lugar me causa isso. Não sou eu que causo a crise. O lugar me causa isso. Então, eu não volto mais naquele lugar. Os locais. Então, como eu fui evitando vários locais... Começou a ficar presa em casa. Eu cheguei num momento que eu só ficava dentro de casa. Eu ia na porta da minha casa e me sentia mal. Só de pensar em sair. Porque eu pensava, se eu sair, pode ser que a crise aconteça. Eu vou ter a crise porque eu vou sair. Porque eu vou sair. E não porque a gente tem a doença. E não porque sou eu, mas tá no outro. É incrível isso. Tá lá fora, não tá aqui dentro. Né? É uma maneira de se defender. Eu não sou doente desse jeito. É isso ali que me causa isso. Não sou eu que causo em mim mesma. Então, chegou uma hora, Fabi, que eu desenvolvi um transtorno junto com o pânico que se chama agorafobia, que é o medo dos lugares. Uhum. Então, eu fui ficando presa até que eu cheguei um momento que eu fiquei somente dentro do meu quarto, porque eu acreditava que só no meu quarto tinha oxigênio suficiente para mim. Para tu ver. Incrível. Eu passei muito tempo trancada dentro do meu quarto. Se eu precisasse ir no banheiro fazer xixi, eu tinha que chamar minha mãe, ela me dava a mãozinha, eu ia me tremendo até o banheiro. Sabia? Então, nesse momento, quando eu cheguei no ápice, sim, mas levou muito tempo para eu conseguir contar, porque eu queria protegê-la de sofrer mais, além de ter um filho cardíaco, estar viúva. Aí tem uma filha que tá tendo crises de ansiedade, eu queria evitar o sofrimento dela, eu só queria protegê-la. E vamos colocar esse tempo lá para trás que ninguém nem sabia. Ninguém sabia. E eu no interior, do interiorzão no Rio Grande do Sul, quase divisa com a Argentina. Me chamaram tanto de louca. É, exatamente. E aí eu tinha medo de contar para as pessoas, por quê? Às vezes, a gente não sabe nem identificar o que está sentindo. Então, muitas vezes, eu também não sabia dizer, eu só dizia que era uma coisa muito ruim, porque é um desespero interno. Então, eu começava a tremer, eu começava com sudorese, eu começava com taquicardia, palpitação e uma sensação de estar perdendo o controle de mim mesma. Eu vou enlouquecer, eu estou entrando num surto. É uma sensação de morte, né? A crise de ansiedade, ela tem essa sensação, eu vou enlouquecer. E o pânico, ele chega dando um bônus. Além de enlouquecer, você está morrendo. Exato, você vai morrer hoje. Então... A gente não sabe de quê, mas a gente não sabe, tu só sabe que tipo, eu tô sendo dominada. E os pensamentos negativos, pensamentos ruins. Você não controla mais. Quanto mais você pensa naquilo, mais os sintomas ficam exagerados, mais aquilo fica enorme. E vai tomando uma proporção que é de um surto, realmente, assim, num surto. É horrível. Então, como é que eu ia explicar isso? E eu pensava muito que eu tinha muita pena da minha mãe. Ela já tinha sofrimentos muito intensos e que eram reais. E eu isso ia falar era isso, das que eram reais. Era palpável. Porque ninguém sabia identificar nas pessoas o que era isso. E aí, como que eu vou dizer? Só que quando eu comecei a me isolar, que eu comecei a parar de ir no trabalho, pedir para me afastar do trabalho, porque eu tive um pânico dentro do meu trabalho. Porque como meu pai faleceu, eu e minha irmã fomos procurar trabalho para ajudar nas contas em casa, né? Ajudar no sustento. Uhum. Minha mãe agora recebendo um bebezinho, né? Minha mãe sempre foi artesã. Então, a gente precisava se movimentar. Então, quando eu comecei a ter essas crises, que eu tive no trabalho, aí uma tia minha, que mora do lado da minha casa, irmã do meu pai, ela um dia foi na minha casa, eu tava dormindo, e ela disse, filha, tá acontecendo alguma coisa? E eu, na hora, conto, aquela crise, né? Eu não
sei. Dela, é porque eu tô te achando diferente, tô achando você mais quietinha, mais caladinha, né? Mais introspectiva. E foi quando eu consegui falar um pouquinho. Eu falei, não sei, eu tô sentindo uns medos. E daí eu começo a sentir umas coisas estranhas no meu corpo. Eu começo a suar, e eu começo a achar que eu vou desmaiar. E pra mim, como a morte ficou muito implícita, assim, com a perda do meu pai, pra mim tudo levava à morte. Então, eu nunca tive um pensamento suicida, porque o meu medo era justamente de morrer, Eu também nunca tive. né? Na O minha meu medo época. era, tipo assim, eu quero fugir da morte, eu não quero me aproximar dela. Então, as minhas sensações, quando eu tinha o pânico, a minha sensação é que eu ia desmaiar, me dava muito medo, porque quando eu pensava num desmaio, eu associava aquilo à morte. Perder. Então, quando ficava algo dormente no meu corpo, eu me batia, eu me dava tapas, porque eu precisava me sentir viva. Tudo que eu não queria mais era que a morte se aproximasse de mim. Ela já tinha dilacerado com a minha vida. Eu não queria mais ela perto de mim. Então, eu me batia quando eu ficava com a minha perna dormente. Era tipo, viva de novo. Eu preciso lhe sentir. Então, eu fazia com que o meu corpo reagisse novamente. Então, minha tia percebeu isso. Foi quando ela me levou num cardiologista. Aí fiz exames, vi que o meu coração estava tudo bem. Tudo tranquilo. Fui fazendo vários exames. E aí até que eu recebi o diagnóstico de pânico. E eu fui para o psiquiatra, né? E aí começou o meu tratamento, meu período de tratamento. Mas isso levou em torno de 1 ano, pelo menos. 1 ano e meio. Para que eu conseguisse falar a respeito disso com alguém. Tá, 1 ano para você conseguir falar. Até que alguém me percebesse estranha dentro de casa. Até que alguém me percebesse. Porque eram tantas informações dentro da minha casa. Hoje, quando a minha mãe lê meu livro, quando a gente fala sobre isso, ela chora muito. E ela diz, onde é que eu estava, que eu não vi? Eu tava pensando isso agora, quando você falou assim, a minha tia percebeu e tal. Só que o estado mental dela não era favorável. E eu falei, mãe, tu tinha acabado de perder teu marido, tu tava com um filho cardíaco. A gente, quando tem só um filho, a gente já tem problemas. Ela tinha 3. Aí ela com um filho pequeno, com uma doencinha cardíaca, aí de luto, que nem podia estar de luto. Nem porque podia. eu imagino que ela também estava muito preocupada com vocês. Muito. Então, não assim, foi ela, fácil pra hoje sua ela mãe. chora e ela só diz assim, aonde eu estava? Como é que uma mãe não percebe um filho? Eu falei, mãe, se compreenda dentro da sua realidade. Mas é porque a gente, mãe, se culpa de tudo, claro, né, Bruna? É claro. Embaixo do nome mãe já tem culpa. Tem o nome culpa. Culpada em alguma gente devia, coisa. quando nascesse o bebê, a gente devia receber um carimbo. Culpada. E tanto que tu vai ver na dedicatória que eu faço no início, eu coloquei, mãe, deu tudo certo. Olha onde eu estou hoje, gente, tá tudo bem. Que lindo. Mas pra ela, assim, são emoções que hoje acabam mexendo com ela, porque é como se ela não tivesse me visto. Mas é muito compreensivo, né? A gente precisa avaliar a situação como um todo. Aí você volta para a faculdade? Não. Não. Eu levei muito tempo, porque levei algum tempo. Até que os remédios comecem os seus devidos efeitos, né? Eu tive muita reação com os antidepressivos. Porque não são fáceis. São bem complexas, né? São. Então, eu tinha muito efeito colateral. E aí, queria desistir. E aí, aprender a usar o ansiolítico até o momento que ele não te deixa tão sonolenta, ou às vezes usar o ansiolítico me deixava nervosa porque eu ficava com medo da reação que o remédio poderia me dar. Então, até encontrar esse equilíbrio levou um certo tempo. Quando eu fui para a faculdade de novo, foi muito tempo. Eu me tratei durante 5 anos ainda com psicofármacos, né? Então, foi muito tempo, né? Pois é. Você teve medo quando estava durante o tratamento de ficar, assim, refém de algum remédio? Não, porque eu amava o que o remédio fazia em mim. Depois que eu passei, né? Porque o antidepressivo, isso é muito legal a gente usar o teu canal aqui para esclarecer. Antidepressivo não vicia. É isso que eu queria mostrar para as pessoas. Antidepressivo não vicia. Mas
a gente precisa ser resiliente nas primeiras semanas. Porque não é uma dipirona. Eu tô com dor de cabeça, tomo uma dipirona, 5 minutos começa a aliviar. Eu tô fazendo propaganda da dipirona. Não é verdade, né, Bruna? Isso. Não é a mesma coisa. Não, de jeito nenhum, né? Os antidepressivos, eles trabalham, né, nas nossas conexões neurais, na nossa parte de cérebro. Eu tenho uma lembrança muito forte de quando a minha sogra e a minha cunhada me levou para o médico, quando eu estava com a depressão, quando identificaram que era depressão pós-parto. E eu lembro de chegar no consultório, eu não lembro do consultório, eu não lembro das pessoas, eu não lembro do médico, nada, eu não lembro de nada. Eu lembro de sentar na cadeira e ele começar a falar alguma coisa explicando o que era a doença, eu não via nada. Aí eu falei assim para ele. Aí ele prescreveu a medicação e eu lembro que eu falei assim, quanto tempo eu tô boa? Aí ele falou assim, calma, Fabiana, daqui a uns 3 dias você vai começar a se sentir um pouco melhor. Bruna, eu lembro que quando ele falou assim, 3 dias, eu falei, não vou sobreviver. Eu não aguento mais 3 dias. Eu não aguento mais 3 minutos. Aí me levaram e eu comecei a me medicar. E eu não lembrava dele. O rosto... Eu sou péssima pra pronto. Fisionomia. Eu te conheci aqui. Se a gente se encontrar aqui há 5 dias na rua, eu posso passar direto por você. Eu tenho esse isso problema. Acontece comigo também. Imagina nós duas passando, uma pela outra. Meu marido sempre diz, hilário. Só cumprimenta as pessoas. Mas, amorzão, eu não lembro quem eu falo com todo mundo, porque eu tenho esse problema. Falou comigo. Ai, que bom. Pronto. Então, ó. Aí, olha o que aconteceu. Depois de 1 semana, eu tinha que fazer um retorno para ele. E eu voltei sozinha com a minha cunhada, ela dirigindo. Sim. E eu lembro, Bruna, que a gente estava passando em frente, onde eu ficava o consultório. E ela falou assim, eita, lá vai doutor fulano. Eu acho que ele tá indo embora. Eu pulei do carro. E saí correndo atrás dele. E eu não sabia quem era ele. Como é que eu ia? Ele não podia ir embora sem me medicar. Tu entendeu? Eu tava tão desesperada. E a minha cunhada foi estacionar o carro, voltou correndo. Quando ela chegou, eu tava vigiando ele almoçar. Ele até hoje não sabe disso. Sabe. Ele tava sentado, almoçando. E eu tava sentada em outra mesa, desesperada, fixada nele, assim, ó. Parecia um serial killer, sabe? Assim, uma psicopata, fixada nele, assim, pra ver se ele ia fugir, se ele ia embora. Ele tava indo almoçar, coitado, engoli. Sem aquilo que era precioso pra você, né? Engoli pra voltar pra me atender. Eu sei. Aí ela entrou, Fabiana, calma, não sei o quê. E olha como foi que eu descobri ele. Ela falou assim, aí eu falei, cadê ele, cadê ele? Ela falou assim, ali de blusa branca. Aí eu saí correndo, pulei do carro e saí correndo pelo meio da rua. Aí a única pessoa de blusa branca entrou no restaurante e eu entrei. Entendeu? Sim. Quando ela chegou, eu falei, ali. Aí ela falou, é ele. Eu não reconheci, eu não sabia quem era mesmo. Assim, então, são situações que quando a gente conta, as pessoas ficam incríveis. Muitas te acham louca, acham assim, sim. Não é normal. Sim. Então, eu até acho muito necessário esse bate-papo, porque muitas pessoas não falam dos sintomas com vergonha do que vai receber das outras pessoas. Exato. Entendeu? Porque, assim, eu me via perfeita, eu não tinha nada em mim fisicamente. Então, as pessoas me olhavam e não sabiam o que era uma depressão. Me olhavam e falavam, por que não tá trabalhando? Por que não tá aqui todo dia? Por que não tá... Entendeu? Assim, o que é isso que ela tem? E eu tinha muita vergonha, Bruna. Eu passei por muita vergonha. Eu sei. Você vê muitos casos, assim, de pessoas com essa vergonha? Muito. E a maioria não quer falar. E às vezes nem tenta falar, porque ela já imagina a resposta da outra pessoa. Eu acho que é o que dói mais. E aí ela fica sofrendo sozinha, que era o que acontecia comigo. E aí quando eu me percebi falando, que alívio. Foi. Que alívio. Peraí, não é todo mundo que vai te crucificar e te julgar e fazer chacota da sua dor. Se você escolher a pessoa certa para conversar, essa pessoa vai te estender a mão, ela vai te ajudar, né? Ainda mais hoje em dia, ainda acontece, claro, mas as pessoas estão tendo acesso a conteúdos, a informação, né? De uma maneira mais facilitada, para saber que isso não é frescura,
A pessoa não está deixando de trabalhar porque arrumou agora uma depressão. Isso é muito sério, né? E às vezes a gente não observa a pessoa que está do nosso lado. E quando a gente menos espera, o pior chega. É verdade. Acontece. É verdade. Né? Recentemente a gente viu um caso de uma menina, né? De suicídio aqui na nossa cidade. E eu fiquei reflexiva, né? Talvez quantos sinais ela possa ter dado e que não foram vistos com bons olhos ou com uma atenção de isso não é brincadeira. Então, a gente nunca pode julgar a dor do outro, porque ela é imensurável, não tem como eu medir a sua dor. Olha o que tu tá me dizendo, eu estava tão desesperada a ponto de observar o almoço do médico, como que eu posso julgar o tamanho da sua dor? A pele, quem estava sentindo era só você. Exato. Então, eu não posso julgar a dor do outro, eu não posso botar um parâmetro. Ah, você tá mais ou menos triste, então ainda dá para aguentar. Isso não existe, isso não é saudável, não é legítimo. Então, a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado, a gente precisa falar com as pessoas certas, a gente precisa buscar ajuda. Se necessário tomar medicação, tem que tomar. Tem que tomar, é um processo, exato. Não quer dizer que a gente vai ficar para sempre dependente e para sempre. Aí alguém pode me dizer assim, mas Bruna, minha vizinha fazem 25 anos que toma antidepressivo e não melhora. Essa vizinha está tomando da maneira certa? Ela está sendo acompanhada? Ela faz terapia? Né? A gente precisa saber se isso está sendo bem administrado. Porque às vezes a pessoa só quer tomar um remédio. Todo mundo consegue um remedinho. Todo mundo consegue. Mas ninguém quer tratar exatamente a raiz daquele medo que lhe faz ter a crise. Ninguém quer tratar os traumas que lhe fazem, que lhe desencadeiam a acreditar, né, em crenças que não são reais, que não são legítimas. Ninguém quer tratar isso, acha que, isso eu consigo. Ou se aliviar os sintomas com a medicação, eu vou estar bem. Aí para com a medicação, volta às crises. Então, a gente precisa compreender esse contexto, né? Saber que quando a gente está adoecido das nossas emoções, da nossa mente, nós precisamos fazer o tratamento da maneira completa. É preciso buscar psiquiatra, é preciso buscar psicólogo, né? É preciso ter um cuidado com o corpo, com a saúde, com o espírito, né? A gente precisa se enxergar dentro desse processo. E hoje, você não tem mais crise de pânico? Não, nenhuma. Há muitos anos. É muito bom ver É isso, maravilhoso. Gente. Não tenho mais nenhuma crise. E, Fabi, é muito importante que dentro desse processo, a gente vai se conhecendo. Porque a crise, eu chamo ela de safada. Tu vai ver que o primeiro capítulo é a safada da ansiedade. Ela é tão safada que ela tem um ciclo, que tem um determinado momento que você compreende como ele funciona dentro de você, né? Então, tem alguns gatilhos que disparam em mim que talvez não disparem em você. Então, você precisa se compreender dentro desse ciclo, saber, isso daqui é ansiogênico para mim, isso daqui funciona, isso não funciona. Então, quando tu começa a se compreender dentro da crise, tu começa a criar maneiras de se defender um pouco dela. Quando tu começa a entender quais são os medos, a raiz desses medos que te levam a desencadear uma crise, tu também consegue criar estratégias para se defender ou para pelo menos questionar esse medo. Tu começa a fazer exercícios para trazer o teu pensamento pro agora. E não mirar em locais, como as pessoas doentes fazem, Exatamente. Né? Como você falou, que não ia mais no supermercado. Exatamente. Não ia no trabalho, porque realmente está dentro da gente. E a aqui. gente leva aquilo pro outro. Pra outra Ou coisa. Fulano me deixa ansioso. Isso, né? acontece Tudo bem, muito. o fulano pode até servir como um gatilho, mas a ansiedade, ela está dentro de mim, é na maneira como eu me percebo. O que ele faz para te provocar? Existe alguma coisa que provoca, que ele usa como gatilho. Mas a ansiedade está dentro de mim. Que pode ser conversado, né? Pode ser conversado, a gente pode readaptar, a gente pode repensar. Qual é o que embaraça tanto nessa emoção que te desencadeia, que te deixa tão angustiada? São coisas que a gente pensa sobre isso na terapia. Isso. Por que eu me desequilibro tanto quando fulano chega? Ou por que o que ele fala me deixa tão mal? Né? Quais são as verdades que o meu cérebro, que eu tenho como uma crença verdadeira, que me desestruturam a ponto de fazer com que o meu corpo reaja a essa emoção? Porque a base da ansiedade é o medo. Eu vi essa semana você respondendo para uma pessoa no Instagram, e eu acho que a pessoa perguntava a diferença
entre ansiedade E pânico. e pânico. Uhum. Qual é a diferença? Então, a diferença primordial entre eles é a intensidade dos sintomas e a imprevisibilidade com que elas acontecem. A ansiedade, ela vai me dando sintomas, ela vai me dando dicas de que ela tá vindo. Eu começo a me perceber um pouco mais diferente. Eu começo a dar conta de que os pensamentos que estão passando na minha cabeça, oxe, por que eu tô pensando isso? E aí, de repente, tu tá pensando e aí tu começa a alimentar aquele pensamento, vai dando comidinha pra ele, aquele pensamento que provavelmente é negativo. E aí tu se vê daqui a pouco já ofegante, né? Taquicardia. Então a ansiedade, ela dá sinais. Ela dá alguns sinais de que ela tá vindo. E a crise, ela não é tão intensa quanto a crise de pânico. A crise de pânico, às vezes, ela não avisa. Às vezes não, a maioria das vezes ela não avisa que ela tá chegando. Tem pessoas que acordam no meio da madrugada tendo uma crise de pânico. Então ela é imprevisível. Ela não precisa ter um gatilho, ela acontece. Né? Ela simplesmente, o teu corpo, reage. Então, é imprevisível e os sintomas são muito mais altos do que, apesar de serem sintomas bem semelhantes, né? O taquicardia, sudorese, o tremor, né? Às vezes aquela sensação de dormência, tontura, sensação de Pensamentos acelerados. Cabeça oca, pensamento acelerado. Então, tudo isso faz com que os sintomas sejam mais intensos. E uma característica muito específica do pânico é a sensação de morte. Ele traz aquela sensação de estou morrendo, né? Por isso que quando a pessoa tem uma crise de pânico, ela corre para as emergências, né, de hospitais. Tô tendo um AVC, tô tendo um ataque cardíaco, tô tendo, né, tá paralisando o meu lado, né? Porque os sintomas se tornam muito físicos, assim, o físico vem muito forte, então as pessoas realmente acabam correndo para os hospitais, né, por conta disso, me salva que eu tô morrendo. E a gente pode fazer alguma coisa para evitar? Então, a primeira coisa é terapia, né, a gente precisa conhecer a raiz desse medo, né, a raiz dessa estrutura que me desestrutura, né? Então, já existem ciclos fechados dentro do meu cérebro, na maneira como eu penso, né? Já existe um ciclo vicioso de pensamentos negativos que me desencadeiam isso, né? Às vezes é um estalar de dedos, tu já sabe tudo o que vai acontecer, né? Aí tu já sabe que vai ter a crise, depois vai dar dor nas costas, e daí a gente já não sabe toda a sequência? Já sabe. Então, já pronto, identifica. Já identifica. Então, assim, o que a gente pode fazer antes se você consegue identificar esses sinais e sintomas antes da crise chegar no ápice, que é quando tudo já pegou fogo no parquinho, como eu costumo dizer, identifica quais são os pensamentos que está passando na sua cabeça. Porque todo ansioso, ele é pessimista, né? Ele pensa de maneira negativa. Então, existem esses pensamentos que me fazem ter a crise, são crenças, são coisas que eu acredito, que são reais. Mas nem sempre, ou na grande maioria das vezes, elas não são reais. Elas são irreais. Então, eu preciso pensar sobre esses pensamentos. Por que eles me fazem acreditar? Por que eu não saio de casa? O que me faz acreditar que se eu sair para ir no supermercado, eu realmente vou passar mal? O que me faz acreditar que realmente, se eu chegar no supermercado, eu vou ter uma crise de pânico? E aí, aquilo é uma verdade para mim. E quando eu chego no supermercado, naturalmente, eu desenvolvo uma crise de pânico. Porque é uma crença. Mas baseado no que essa crença? Todas as pessoas, quando vão ao supermercado, têm uma crise de pânico? Não. Então, é algo que não é regra. Então, por que isso é uma regra para você? E a gente precisa pensar sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa, que foi uma das coisas que mais me ajudavam na hora de tentar dar uma pausa na ansiedade, é identificar quais são os pensamentos que tá passando na minha cabeça e voltar o meu pensamento pro agora. Eu respirava fundo e pensava, peraí, Bruna, calma aí, aonde você está? Agora eu tô em casa, tá tudo bem, tô aqui no meu quarto. Isso que eu tô pensando não tá acontecendo, porque às vezes a nossa imaginação vai lá na frente, né? E aí tu já se imagina tendo a crise e tu tá em casa, quando tu se dá conta, tu já tá tremendo, tu já tá com todos os sintomas. E muitas vezes você não volta mais atrás. Não volta, daí tu já tá se imaginando lá. Então tu já desenvolveu a crise que tu tá imaginando dentro do supermercado, tu já desenvolveu lá dentro do teu quarto. Porque o nosso pensamento, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário.
Então, se tu começa a se imaginar dentro do supermercado tendo uma crise, ele vai ligar todo o sistema de alerta para te defender. Ele só tá te dizendo, Fabi, reage, tu tá tendo uma crise, fuja, tem algo ameaçador ao teu redor que tá te deixando com todos esses sinais e sintomas, quando na verdade a gente só tá imaginando. Então, por isso que quando a gente olha um filme de romance, a gente chora, porque o nosso cérebro entende que a gente está naquela cena junto, e a gente chora, e a gente se emociona, porque o nosso cérebro acredita que tudo aquilo que a gente está vendo numa tela está acontecendo, é real. Então, ele se envolve naquela história. Da mesma forma, a gente desenvolve tudo isso na nossa cabeça. Então, assim, ó, a nossa imaginação, ela é poderosa. Ela é poderosa tanto para nos destruir, quanto para nos levar para lugares altos, lugares bons, né? Nossa, será que a gente se acostuma quando tá assim, a deixar acontecer, quando a gente não identifica? Sim, a gente se acostuma porque toda vez que nós temos uma emoção, que a gente sente algo, alguma experiência que tu tenha vivido que te gerou alguma emoção, nós liberamos uma química neural no nosso cérebro. Né? E tudo que é químico é viciante. Exato. Então, tem um determinado momento que o teu cérebro pode sim ter se acostumado a sentir essa química que tu sente justamente na hora de uma crise ou na hora do mal-estar. Então, tu me pergunta, Bruna, o meu cérebro está viciado em algo ruim? Sim, a resposta é sim. E nós precisamos cortar esse ciclo, né? Ele está viciado nessas conexões neurais que liberam essa química que é negativa. Então, a gente precisa realmente tentar encontrar, né, a maneira desse ciclo ser quebrado. Aqui no livro, quando você fala, como eu venci o medo, ansiedade e pânico. Quando você fala só no medo, você está se referindo ao quê, exatamente? Todos os medos, porque o medo ele é a mola propulsora de todos os outros. É isso que Não existe ansiedade sem medo, não existe pânico sem medo. E é incrível como a gente desencadeia isso no organismo e a gente tem medo de muita coisa. Até medo do medo, né? Principalmente medo de sentir medo. Medo de sentir medo. Então, quando a gente consegue perceber que nós somos dominantes e que a gente pode sim enfrentar esse medo, que na verdade o medo ele nos faz acreditar de que nós não somos capazes de enfrentá-lo, de que nós somos fracos, de que nós não vamos avançar. Então, quando tu consegue alterar isso, virar essa chave no teu pensamento de epa, quem domina sou eu, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para dominar, né? E ele, quando criou tudo, ele disse, subjuguem, né? Dominem sobre tudo. Quem domina sou eu. Então, como é que pode um pensamento dominar minha vida? Um pensamento me dizer que eu vou para lá ou que eu vou para cá? Um pensamento acionar vários medos, acionar vários sinais e sintomas em mim? Não. Quem decide sou eu tenho que tomar novamente a rédea da minha vida. E aí, quando eu consigo ver que eu consigo ultrapassar essa linha do medo, enfrentá-lo, quando eu o conheço, é surreal, Fabi. Nada me paralisa. O medo não pode mais me paralisar, porque eu sei como enfrentá-lo. Eu me sinto hoje forte o suficiente para enfrentar. Quer dizer que eu não sinto mais medo? Claro que não, eu sinto. Os medos querem vir, mas eu consigo relaborá-los de uma maneira mais leve. Eu já consigo ressignificá-los de uma maneira mais leve, para realmente dizer, você é só até aqui, porque não quer dizer que o medo é ruim, não. Ele, às vezes, nos protege. Apesar que eu gosto muito mais da prudência do que do medo. Porque o medo, ele realmente ele faz isso, ele paralisa. E a prudência, não, ele te deixa ligado. Então, quando a gente consegue ver que quando a gente ultrapassa a barreira do medo, de que ele só quer te paralisar, mas você se percebe que pode avançar, é uma liberdade, é uma libertação, é uma sensação de eu posso. E tá tudo aqui também. Verdade. Da mesma maneira como tá tudo aqui para me dizer, recue, não avance, você não vai conseguir, você é uma fraca, você é uma perdedora, não vai dar certo, porque para você já tudo dá errado. Quando eu consigo alterar isso, não, eu consigo, eu vou para frente, eu avanço. Quando eu consigo me imaginar lá na frente, o meu corpo também reage dessa maneira. Quando eu consigo me imaginar prosperando, quando eu consigo me imaginar em lugares altos, quando eu uso a minha imaginação para me fazer avançar,
é surreal, é medo. Se coloque no seu lugar. Você não tem mais autonomia sobre mim. Nossa. E aí é libertador. Bruna, outra coisa, não, eu imagino que é muito libertador porque a gente passa por isso. Eu acho que o essencial é a gente conseguir se manter. Exato. Entendeu? Conseguir se porque manter. assim, ó, vou te falar. Quando eu venho aqui pro podcast, eu sinto aquela ansiedade, né? Aquele medo de começar. Mas é saudável. Não, aí tudo bem, né? Show. É tudo bem. Isso é uma expectativa que dá um frio na barriga e tu fica, ai meu Deus. Exato. Isso é natural, toda pessoa tem essa ansiedade. Exato. É uma ansiedade natural. Exato. Saudável. Mas outra coisa que eu identifiquei pelas tuas postagens é o seguinte: quando a gente começa a querer desviar do medo para não enfrentar, e a gente começa a despejar em alguém aquele medo, aquela coisa de eu não quero enfrentar. Enfrenta você. Eu não quero fazer isso porque isso pode me fazer mal. Enfrenta você. Isso acontece muito. Acontece, né? A gente sempre coloca no outro a nossa responsabilidade, não é? E eu acho que isso começa a, inclusive, modificar a nossa maneira de ser. Sim, porque, totalmente. entendeu assim? Totalmente. Você é uma mulher pra frente, você é uma mulher determinada que resolve. Aí você tá passando por isso e você se isola de forma tal que aí aquelas pessoas que estão perto de você que começam você começa a determinar tudo pra elas, né? Fulano, não faz isso porque eu não tô bem. Assim, eu me identifico muito nisso. Faz isso porque não tô legal. E você fica lá naquela, sabe como era? Aquele clausulozinho ali. E aí a gente tem que cuidar, Fabi, porque às vezes esse informar, olha, eu não tô bem, faz isso por mim, às vezes é uma maneira de dizer, eu não estou bem, me ajudem a sair desse lugar. É uma maneira de pedir ajuda e às vezes a pessoa só diz assim, tá bom, eu vou lá e resolvo. E aí ela vai lá e resolve pra ti. Mas na verdade seria muito melhor se ela dissesse, não, Fabi, vamos juntas fazer isso. Não tirasse o teu lugar, né? Mas não, vamos ali resolver juntos, porque você consegue sim, Fabi. Eu acredito que você consegue. E eu tô aqui para fazer no seu tempo, mas a gente vai fazer. O problema é que a nossa cultura, a nossa geração, ela não tem esse cuidado, né? Essa empatia, né? Essa sensibilidade para perceber que o outro tá em sofrimento. Aí ela só diz, tá bom, Fabi, eu faço. Mas se ela se antenasse que você tá só fugindo, né, de uma responsabilidade, mas na verdade é um jeito de pedir ajuda, é um jeito torto de dizer, me ajuda que eu tô me sentindo fraca, seria muito melhor, seria mais saudável para você. E aí às vezes a gente precisa cuidar para isso não se tornar um vitimismo da nossa parte, né? Coitadinha de mim que eu estou nesse lugar, façam isso por mim. E aí a gente precisa sempre encontrar esse equilíbrio, né? De não depositar para as pessoas se anular e depois ficar de tipo, coitadinha de mim, realmente as pessoas estão fazendo isso por mim porque elas também perceberam que eu não dou conta, né? Que não dá mais para mim. E aí a gente começa a acreditar que a gente não é capaz, né? A gente começa a acreditar, a pessoa até tá fazendo para te ajudar, mas na verdade ela tá reforçando um pensamento negativo seu. Exato. E aí a gente precisa ter sempre esse cuidado. Por isso que é muito importante a gente se conhecer, pra gente não se colocar nesse lugar de comiseração, né? De coitadinho, eu não consigo, eu não posso, e realmente os outros já pensam isso de mim, né? E aí a gente vai se alimentando esses pensamentos, alimentando, e quando vê, o circo tá montado. Eu já tô vendo aqui a parte 2, a parte 3. Eu vou amar! Porque é muita coisa pra gente dar conta. Gente, vocês observaram aqui que durante as falas da Bruna, ela fala muito que Jesus fez isso, porque, né, o Senhor fez isso. Ela é cristã. Sim. E eu queria chegar nesse ponto, porque eu não poderia deixar de conversar isso com você, porque eu acho que é uma parte muito primordial, importante. Sim, com a pandemia, com a vinda da pandemia, eu acho que as pessoas se ligaram mais a Jesus. Sim. Por conta também desse medo da morte, de ver a mudança. Sim. Todo mundo parou, né? Aquela coisa toda de que eu trabalhava 24 horas, eu fazia aquilo 24 horas, eu não dava atenção para a família, não dava atenção para... É verdade. Encontrei meu filho de novo dentro de casa que eu não via mais, aquela coisa toda. Mas, assim, a parte das brincadeiras,
é verdade É que verdade. a gente buscou mais a Jesus. E quando você chegou aqui, eu perguntei, né? Bruna, com que idade você passou a ser cristã e tal? Você falou, nasci, Eu sempre nasci. fui, Eu sempre né? dizia, eu nasci na igreja, eu não nasci no hospital, eu já nasci na igreja. Então, eu achei lindo. E aí eu tenho uma mãe muito religiosa. Sim. Ela é tão religiosa, Bruna, assim, a fé dela é tão bonita que eu acredito que quando eu quero uma coisa, se eu pedir pra ela, pedir pra Deus, eu acho que ele vai ouvir mais a minha mãe, sabe? Eu sei que tá tudo errado, mas assim, é que eu tenho uma admiração tão Sim, grande na fé da minha sim. mãe, eu acho tão bonita, eu falo, ai, um dia eu quero chegar a ser como a minha Eu mãe. sei. E aí eu te pergunto, durante a doença, Hum. durante essa parte horrível da tua Certo. vida, como é que você via Jesus? Como é que você via Deus? Fabi, muito estranho, porque, como tu disse, né? Eu nasci num lar cristão, né? Eu me batizei nas águas com 9 aninhos de idade, porque era uma certeza, assim, Jesus eu sempre fui apaixonada por ele, de verdade, né? E eu sempre tive uma relação, assim, de intimidade com Deus. Quando eu comecei a adoecer, quando meu pai faleceu, na verdade, eu me questionei muito, né? E eu pensava, Jesus, qual foi o plano, assim, que eu não tô entendendo qual foi a ideia desse plano. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certeza que ele ia me amparar. Era muito estranho. Eu não fiquei chateada com o Senhor pela decisão, né, por levar meu pai. Pelo contrário, hoje, ainda mais hoje, eu agradeço muito porque pelo menos o meu pai não sofreu um pouco, foi muito intenso, mas não ficou debilitado numa cama, né, nesse processo. Hoje eu consigo realmente entender melhor. Mas na época foi angustiante para mim. Eu não deixei de ter minha vida com Deus. Mas quando eu comecei a enfrentar o pânico, né, que a morte se aproximou mais, eu de fato não conseguia enxergar assim, como eu enxergava antes a presença comigo, a presença de Deus, né? E eu fiz uma confusão que muitas pessoas fazem, e eu ajudo muito elas hoje com isso, na sensação do pânico, que é de enlouquecer, eu achava que eu estava ficando endemoniada, né? Eu confundia muito, porque era uma sensação, estou perdendo o controle do meu corpo. Então, eu provavelmente estou ficando possuída, né? Era aquela sensação. E eu lembro muito que a minha pior crise que eu relato no meu livro foi um dia que eu tive, minha mãe estava em Porto Alegre com meu irmão para se operar e eu estava sozinha em casa com a minha avó. E eu tive uma crise porque era sempre no entardecer que me dava as crises, quando o sol ia se pondo. E aí eu fui pro banheiro da minha casa e eu fiquei assim, embaixo d'água, e eu ficava nessa posição, para frente e para trás, sentindo todas as sensações horríveis, e eu dizia, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Porque pra mim eu tava ficando possessa, eu tava tanto perdendo o controle do meu corpo. É isso que eu ia falar, era a perda do controle. Era a perda do controle. A perda do controle emocional e aí total. Era o que eu pensava, Senhor, se o diabo se me pegar aqui, tomar conta do meu corpo, eu quero que o Senhor lembre que eu sou sua. E aí eu lembro que eu só dizia, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E eu falava bem alto aquilo no banheiro da minha casa. E eu fiquei, tipo, uns 30 minutos, eu acho, fazendo isso. Chorando e pensando, eu vou enlouquecer. Deus, eu vou enlouquecer. E eu dizia há muito tempo, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E eu lembro que eu pensava assim, por que eu não tô conseguindo te ver agora? Por que eu não tô conseguindo te enxergar? Por que eu não consigo te sentir? Por que tu não me tira desse lugar? Eu perguntei muito para Deus isso e eu não conseguia realmente sentir Ele, porque meu corpo, minha mente, tudo estava imbuído em todas aquelas sensações. E aí, quando eu me acalmava, fora da hora da crise, eu conseguia ter meus momentos com Deus, mas eu não soltava Ele. Eu nunca soltei Ele, eu nunca deixei de acreditar um minutinho sequer, né, na soberania dEle. E eu dizia, Senhor, eu sei que isso vai ter um fim, alguma coisa o Senhor vai fazer na minha vida. Quando a gente tem certeza de quem nós somos em Deus, Fabi,
existe uma verdade a respeito da minha identidade que ninguém transforma, ninguém muda. Então eu sempre soube, eu sempre acreditei que eu sou especial para Ele. Eu cresci acreditando isso, que eu sou especial e eu me sinto especial. Então, quando eu me sentia especial, eu pensava, poxa, Deus, tu faz eu me sentir tão especial, por que agora não tá dando certo? Mas quando a crise passava, que eu voltava, né, a consciência, que eu me estabilizava, eu voltava a me sentir especial. Então, eu comecei a entender, e no processo terapêutico, a minha psicóloga dizia, Bruna, vamos separar as coisas, né? O campo, nessa hora que tu tá tendo a crise, é algo do campo biológico, o seu corpo está reagindo. Então, vamos separar desse do lado espiritual, né? Então, eu voltava a ter uma conexão com Deus. Naquela hora, o meu corpo realmente estava vivendo sintomas que é do campo das emoções, né? No biológico. Mas você acha que por conta da igreja, dessa sua ligação tão forte, você voltava a isso para uma possessão? Assim, você achava que aquilo poderia ser uma possessão? Eu acreditava porque eu tinha medo, eu estava cheia de medos. E de repente eu não tenho mais controle do meu corpo, então eu trago, nessa hora a gente traz as nossas vivências, a gente traz as nossas crenças à tona. Então, se eu não estou tendo controle do corpo, minha vida com Deus não é descontrolada. Então, só pode que seja Satanás, né? E eu acredito muito que existe uma interferência realmente nessa hora, né? Porque o maior campo de batalha de Satanás é a mente. Então, ele utiliza, sim, dessas horas para dar jogar uma flecha maligna, para realmente trazer uma desestabilidade. Então, eu sei que teve interferência dele, mas hoje, que já passou, né, eu consigo ver que o Senhor nunca me desamparou. Inclusive, eu conto, 15 anos depois desse dia, eu estava aqui na Sal e Luz, na minha igreja aqui, em João Pessoa, num congresso de mulheres, e estava no meio do louvor, e eu estava orando, né, falando com Deus. Eu estava morando em Natal na época, e eu vim para esse congresso, e eu estava orando, estava no meio do louvor, e uma pastora, que é a pastora da nossa igreja, só que dos bancários, ela subiu no palco e ela interrompeu o louvor, ela disse que tinha uma palavra de Deus para entregar, e ela falou, e é para você, Bruna. E eu nem estava ouvindo o que ela estava falando, né? Alguém que me cutucou falou, Bruna, ela tá falando com você. E aí ela disse, se aproxime aqui, e ela disse assim, Bruna, o Senhor tá mandando te dizer que o lugar do banheiro, você nunca mais vai voltar para aquele chuveiro, naquele banheiro. E nessa hora, Fabi, eu fechei meus olhos e eu voltei lá dentro daquele banheiro. E eu tive a visão, eu me enxerguei sentada no chão, para frente e para trás. E eu, pela primeira vez, eu enxerguei a claridade de Jesus, todinho em pézinho, assim, ó, todinho em pé na minha frente, naquele banheiro. Eu relato tudinho aí no livro, tu vai ler. E era uma luz, assim, eu não enxergava ele, mas o contorno, né, da pessoa, do Espírito Santo, com a luz, e eu sentada. E ela disse assim, ele tá mandando te dizer que dentro do banheiro você nunca esteve só. Ele sempre esteve com você. E você nunca mais vai voltar para dentro daquele banheiro. A fase do banheiro nunca mais vai voltar. E para mim, exatamente 15 anos depois, o Senhor me respondeu uma oração que eu fiz há 15 anos atrás. Senhor, eu tô sozinha aqui. Aonde tu tá que eu não consigo te ver? E ele sabia naquele momento, né, Bruna? Tudo. Então, assim, nessa hora, Fabi, a gente precisa entender que a gente está vivendo, sim, algo do campo das nossas emoções. É aqui. Mas eu acredito que nós somos também seres espirituais. Principalmente, né, as pessoas que têm uma vida com Jesus, que conhecem ao Senhor, né, que temem ao Senhor, que já entregaram uma vida. Nós somos seres espirituais também. Existe uma marca, né, a marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Então, o Senhor estava ali comigo, por mais que eu achasse que eu estava enlouquecendo e que as minhas emoções não me permitissem enxergá-lo, né? Ver ele na magnitude, na gloriosa face que ele tem. Mas ele teve o cuidado de 15 anos depois ainda. Por algum motivo, eu não entendo o tempo, né, então, Fabi? Eu tô aqui imaginando os teus 15 anos de luta com a doença,
luta pra sair, luta pra remédio e tal e tal. Aí, entendeu? Não, aí, é que eu já tava curada quando eu tive isso, já. Já tava trabalhando aqui, já. Não, quando aconteceu aqui, depois de 15 anos. Isso aconteceu em 2003, o Não, banheiro. eu tô Aí, falando... 2019. Então, eu tô falando do banheiro, a tua caminhada de 15 Até aqui, anos. Até aqui, a tua luta, ele vendo a tua luta. Tu tá entendendo o que eu tô falando? E aí, depois de 15 anos, porque eu acho que realmente o tempo é só pra gente, né? E, entendeu? E ele parar um dia, assim, pra falar... ter o cuidado de sanar minha dúvida. E você tava tão me perguntando dolorida. se tu tava sozinha. Não tava. Nossa, e também, incrível. Fabi, eu acho que... Aí, algumas pessoas perguntam, mas Deus, que é poderoso, ele não podia estralar os dedos e te curar? Poderia. Ele pode fazer o que ele quiser. E se ele quiser me fazer passar pelo processo, ele também pode me dizer, Bruna, eu estive em todos os momentos. E eu agradeço a Deus pelo processo hoje, porque é pelo processo que eu posso estar aqui, Fabi. Será que você estaria hoje ajudando tantas pessoas? Eu precisava entender o processo, porque hoje quando alguém me fala, Bruna... E aí passou aquela coisa, eu comecei a sentir o taquicardia, eu sei. Olha, eu consigo me identificar com aquela dor, eu consigo falar das minhas dores e eu vejo você afirmando e dizendo. E eu sinto você confirmando mentalmente. Isso mesmo, Bruna, que eu assim sinto. Que a gente sente. Então, assim, eu agradeço o Senhor porque foi muito difícil, mas Ele me sustentou. Eu vivi o processo para hoje poder trazer essa esperança, trazer essa luz, trazer um fôlego de vida para alguém, para as pessoas que estão em sofrimento e para principalmente, Fabi, saber que eu vivo hoje em plenitude. Não, eu vivo hoje a paz quando entardece. Quando entardece, hoje vem o entardecer, eu admiro o sol. Eu consigo lembrar que era a hora da viração do dia, quando Deus se encontrava com Adão e Eva no Jardim do Éden, para terem um momento de intimidade, de conversar, de pai e filho. Era esse momento que era o pôr do sol. Tu já olhou o pôr do sol aqui? Eu amo, sou viciada. Essa foto aqui é daqui, tá? Essas cores aqui é a cor do pôr do sol daqui. Várias referências eu tirei do pôr do sol. E é justamente isso. Então, essa perfeição do entardecer, hoje eu consigo descansar nisso, sabe, Fabi? Sim. Eu consigo ter paz, eu não tenho mais pânico, eu não tenho mais angústia, eu consigo me lembrar que é um momento tão lindo que Deus pinta o céu, ele faz um colorido nesse céu. Você chegou a descobrir por que você tinha crise naquele horário? Porque à noite me remetia à morte. Escurecer, fechado, trazer aquela angústia de escuridão, de sofrimento. Então, a hora que eu descobri que meu pai tinha falecido era noite, era um momento da noite, né? Quando eu cheguei na minha cidade, porque meu pai faleceu em Porto Alegre, quando eu cheguei na minha cidade era noite, e a hora que trouxeram o corpo do meu pai era noite. Então, eu assimilei muitas coisas com esse entardecer. Entendi. Foram momentos muito dolorosos para mim. Então, era o meu horário de crise. Porque era o meu horário de crise. E muitas pessoas têm, porque traz aquela sensação, Exato. Tipo, à noite. Aí vem a insônia, que a gente assimila, ai meu Deus, vou entrar naquele processo de insônia. Que a gente tem medo de passar a noite só. Angústia, medo de acordar no meio da noite, medo de ter um ataque de pânico na noite. Então, a gente faz muitas associações a esse final de dia. E hoje, eu tenho muita alegria no final do dia. Eu consegui ressignificar. Tudo pra não sair nesse horário. Exatamente. Tudo. Eu ficava dentro de casa pra não ver. Não ver o entardecer. É horrível. E hoje, eu saio pra fora. Eu faço meus filhos admirarem o entardecer, né? Aquele pôr do sol, aquele céu que fica colorido. Essas cores, assim, eu fico, Deus, tu realmente é o melhor pintor, porque tu lacra nesse céu maravilhoso. Então, é ressignificação, é respeitar o processo, é entender, né, que tem um tempo, que existe saída, que existe luz no fim do túnel, né? E que se a gente respeitar isso, né? Seguir os passos, fazer o tratamento, né? Respeitar a medicação, fazer o desmame da maneira correta, que a gente pode sim sair desse lugar, né? Eu levanto essa bandeira de cura de verdade, porque eu sou a prova disso. Eu tenho a mim mesma como prova. Exato. Eu não vou nas porcentagens de pessoas. Eu levanto a minha bandeira de mim mesma. Então, é essa verdade que eu tento trazer para as pessoas. Ai, é lindo, Bruna. É muito lindo. Ai, que... Porque, olha,
a gente conhece, no nosso passado tempo, muitas pessoas e muitas pessoas doentes que não identificam a doença. Ou quando identificam, tem muito medo de ir para um médico, de ser taxada, rotulada como doida, como problemática, e se esquivam daquilo, quando seria mais fácil tratar, seria mais fácil dizer para seus familiares, para as pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, para que as pessoas também te entendam, né? Te olhem diferente. Eu sei que não é tão romântico assim como eu estou falando. Eu queria muito que fosse. Que todo mundo aceitasse as doenças. Eu fico imaginando quantas pessoas não foram jogadas dentro de manicômios. Muitas, lá para trás, muitas. Sem se conhecer a doença, sem saber nada da doença. Quantas pessoas morreram sozinhas, não é assim? É muito triste. Então, a gente tem hoje nas mãos uma ferramenta muito poderosa, que é você identificar a doença, tratar a doença, se medicar, buscar cura. Nossa! É verdade. Quantas pessoas não tiveram esse privilégio? E saber que você aceita, né? Você está no processo, você aceita, sua dor é aceita. Pois é. Né? Ela é compreendida, existe esse processo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Os familiares sofrem muito. Muitos familiares não sabem o que fazer. Não sabem como lidar, né? Não sabem como lidar. Então, para você em casa que não sabe como lidar, procure o especialista. Exato, exato. Porque as pessoas que acompanham quem sofre também sofrem. Elas também precisam de cuidados. Porque, às vezes, elas querem falar alguma coisa, mas ela já não fala, porque ela sabe que pode desenvolver uma crise. Ela também precisa ser ouvida, essa pessoa. Ela também precisa ter um espaço de fala. Ela também precisa ser cuidada. Não é ela quem cuida. Ela também precisa de atenção. E, às vezes, essa pessoa, ela acaba não compreendendo a ansiedade ou o pânico de quem está vivendo, e aquilo também traz uma série de desconfortos para ela que ela também precisa adequar, né? Trazer um cuidado, né? Para as emoções dela. Então, isso também tem que ter muito cuidado. A gente precisa exercer a empatia, né? Compreender aquela dor. O que fazer na hora do pânico? Muitas pessoas me perguntam, Bruna, como ajudar quem está na hora de uma crise, né? Leva a pessoa para um lugar mais arejado, tenta não ficar falando, fazer muita pergunta, né? Se ela toma alguma medicação, pergunta, posso te oferecer qual é o remédio, né? Se ela permitir, troca o foco, olhar para algum lugar diferente, desviar a atenção, é maravilhoso, né? Mas respeite o processo dele, principalmente só se faça presente ali, dizendo, olha, você não está sozinha. Eu estou aqui e eu compreendo a sua dor, né? Eu respeito o seu momento. Isso é essencial e já vai ajudar muito, porque na hora que a crise já aconteceu, não tem mais muitas ferramentas, a gente precisa esperar ela passar, né? A gente precisa respeitar esse processo. Ele tem um pico de tempo, mas ele passa e acalma. E é depois que a gente precisa tratar. A gente tem que cuidar da ansiedade antes e depois do pico, da crise. E assim, o durante é muito importante ter uma pessoa muito, próxima. Porque ela tem medo de ficar sozinha. Exato. Então, assim, só esteja junto para dizer, eu tô aqui contigo, né? Se der a mão, ou se ela, né, respeite cada pessoa, reage de um jeito, né? Mas se quiser um abraço, se quiser dar mão, ou se quiser só ficar próximo, né? Respeite esse momento da pessoa, mas esteja ali, né? Assim, mostra, se puder sorrir, né? Para trazer assim, isso vai passar. Lembrar que a crise não mata. Não mata, a crise não mata, então a ansiedade não mata, o pânico não mata. Lembra que não mata, que ela já passou por isso outras vezes, que ela vai vencer de novo, porque ela é forte e que você tá ali do lado dela para isso, para vencer mais uma vez com ela. Então são palavras de afirmação que são importantes e necessárias para essa hora. Né? Vai trazer bastante paz. Eu me sinto, assim, muito especial, porque eu tenho amigas que elas fazem tudo Os isso, anjos, sabe, né? Bruna? Que Deus nos envia, né? Eu tenho amigas, assim, eu tenho uma família que identifica, sabe? Sim. Que corre todo mundo logo dá o suporte, né? Porque aquele momento que acontece é tão importante que todo mundo, sabe, te ampare, te acolha e você acredita que aquilo vai passar e que você não tá ali sozinho. Exatamente. Porque quem tá passando pela crise se sente mal. Poxa, eu tô
fazendo tudo isso pra minha família, até tô deixando todo Nossa, é mundo preocupado. horrível. Então, ele já carrega uma culpa automática, né? Então, a gente precisa ter esse manejo aí de cuidados. Ai, Bruna, eu conversaria 2 dias seguidos com você aqui, Só me brincando. chamar. Uma semana com você, brincando, gente. Que delícia. Assim, se você se identificou com essa conversa, se você se identificou com algum sintoma, tá aqui. Eu vou ler o livro todo que eu Isso. ganhei, Paz ao Entardecer. Tem vários exercícios, atividades pra você fazer e preenchendo aí dentro, viu? É, né? É. Nossa. Então, assim, eu tenho que ler, Isso. a gente tem que voltar, Com certeza. porque eu não fiz nem a metade das perguntas, gente, que eu queria, porque a conversa foi muito boa. Que bênção. Assim, você me passou muitas outras coisas, né? Pois é. Mas eu ainda quero muito mais. Se você também quer, ó, aproveita, já se inscreve aqui no canal, Isso. deixa o teu like, faz o teu comentário, depois a gente lê e a gente traz a Bruna de novo aqui. Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço, Foi assim, querida. um presente de Deus, de Ai, verdade. eu amei. Que eu conheci você. Hoje, como eu te falei, meu dia nem tá legal. Mas, Vai assim, melhorar. só de ter passado aqui esse momento com você, Que coisa eu espero que a boa. gente também transmita isso para todo Isso, mundo em isso, casa, né? isso, Que é o isso, melhor. isso. Mas, assim, maravilhoso. Deus abençoe esse seu trabalho. Amém, Deus amém. abençoe tudo isso que você quer para sua vida e para as Amém. pessoas. Fabi, e o teu convite também é cumprimento da promessa que ele tem feito na minha vida. Então, para mim, essa oportunidade de levar, né, através do teu canal, mais informação e esperança, você Isso. também está sendo um canal de bênção para minha vida. Ai, Obrigada, que viu? bom, gente. Fica com Deus. Beijão. Beijo! Beijão, gente.